Glória a Deus. Meus amados, nós rapidamente queremos compartilhar a palavra de Deus ao teu coração e eu quero convidar você a se apropriar da palavra e algo que você receber da palavra que seja o motivo da tua oração ao final do culto. Nós oramos por enfermidades, oramos para repreender as enfermidades, oramos por bênçãos, Mas, irmãos, também temos que orar para que possamos dar lugar à palavra, o efeito da palavra. É importante o efeito da palavra. O efeito da palavra é melhor que cloroquina, irmãos. O efeito da palavra é melhor do que qualquer outra situação que nós estejamos aguardando. Eu quero convidar você a ler Tiago, Quando eu vi o Enoque lendo Tiago, eu falei, nossa, ele vai ler o texto que eu escolhi, Spoiler da pregação, É Tiago capítulo 1, olha aí, Só que é o verso 5 ao verso 8. Hoje vamos ler dois textos. O primeiro deles é Tiago e depois Provérbios. Mas vamos ler Tiago capítulo 1, versos 5 ao 8. E depois leremos Provérbios 3. O texto da palavra do Senhor que está no texto de Tiago, ele traz a nós a seguinte reflexão. Você encontrou, amém? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Qual é a grande referência desse texto? O pedido de sabedoria. Amém? Então, deste texto, qual é a parte que nós devemos nos apropriar de imediato? Tiago está orientando a pedirmos sabedoria. Amém? Vamos ler Provérbios capítulo 3. Mas na leitura do Provérbios eu vou aqui já começar a pregação, porque é o capítulo 3 de Provérbios a pregação de hoje. Então, já vou fazer a introdução e iniciar a leitura de Provérbios. Enquanto você está procurando aí Provérbios capítulo 3, eu quero lembrá-los de que o tema deste mês de setembro é os benefícios de Cristo. Olha que bênção, Benefícios de Cristo. Mas hoje eu quero trazer aqui uma ênfase neste tema que diz o seguinte: o discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. Amém? E por que nós vamos enfatizar isso hoje? Porque domingo nós pregamos sobre os méritos de Jesus, que é a primeira parte que eu preciso compreender antes de chegar nos benefícios. Porque nós compreendemos que os benefícios de Cristo surgem dos seus méritos. Os méritos que Cristo alcançou. E a propósito, quantos méritos são, irmãos? 8 méritos que foram traduzidos domingo passado para nós. Quando nós compreendemos os méritos de Cristo, aí nós descobrimos os resultados, que são os benefícios. E é justamente esse benefício que a gente está almejando, amém, irmãos? Como é gostoso receber um benefício de Cristo, amém? Benefício é totalmente diferente dos benefícios que são disponibilizados pelos homens. E hoje, inclusive, eu quero falar um pouco sobre a etimologia dessa palavra benefício, para você entender que nem sempre ela foi tida como uma palavra boa.
Esta palavra benefício, ela é politizada, não é de hoje, ela sempre foi politizada, a palavra benefício. Para você ter uma ideia, um general do exército, quando tinha um soldado valente, ele então, quando esse soldado valente, ele vencia uma batalha ou fazia uma proeza de bravura, o seu general lhe dava um benefício. Pegava uma terra bem ruim e dava para ele e dizia: a partir de hoje você tem que ser ligado a mim, porque eu te beneficiei. Depois a Igreja Católica aderiu a este termo benefício e passou a dar o benefício ao clérigo pelos seus trabalhos sacerdotais, coisa que o protestantismo depois aboliu no sentido de uma determinação institucional. Mas será que hoje o benefício também não é um ato político? Irmãos? Será que os benefícios que o Estado disponibiliza não tem uma finalidade, de alguma forma, prender as pessoas a um tipo de cercadinho? É por isso que nesta noite, antes de falar dos benefícios de Cristo, nós precisamos compreender que o discípulo sábio, preste atenção, ele prioriza os méritos de Cristo. Por quê? Porque ele sabe que os benefícios de Cristo são diferentes dos benefícios dos homens. E os benefícios de Cristo nascem dos seus próprios méritos. Já os benefícios dos homens nascem dos seus próprios méritos. Então aqui, Tiago orienta: peça sabedoria para Deus. Você precisa ter sabedoria para saber quais benefícios você quer para a tua vida, amém? Antes de falar dos benefícios, o discípulo que é sábio prioriza os méritos de Cristo. Como ter sabedoria? Tiago ensinou: peça com fé. Mas tem que pedir e não pode duvidar, porque a pessoa que duvida, não pense ela que vai receber alguma coisa, porque é a pessoa de ânimo dobre. Significa o quê? É a pessoa que não tem estabilidade espiritual. É a pessoa que, na verdade, ela é motivada pelo que vê, ela é motivada pelo que ganha. Mas nós vamos aprender nesta noite que o discípulo sábio, ele prioriza os méritos de Cristo. Portanto, ele não caminha pelo que vê, mas ele caminha por aquilo que ele acredita e que ele tem a capacidade de colocar sobre a sua própria vida. Amém, meus irmãos? Diante deste cenário, Provérbios capítulo 3, eu quero ler verso 1 e verso 2, a princípio, que diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles vão fazer o quê? Aumentarão os teus dias, e serão acrescentados anos do quê? De vida e paz. Amém? Conseguiram enxergar isso aí na Bíblia? Percebe que a palavra, irmãos, de Provérbios é o terceiro ensinamento relacionado à sabedoria, porque se você observar Provérbios, você vai encontrar dois ensinos anteriores sobre sabedoria. Esse é o terceiro ensino, é a terceira lição. E aqui esta lição do Provérbios capítulo 3, ele traz a ideia de que a sabedoria traz benefícios materiais. Amém? Eu preciso de benefícios materiais para sobreviver. Eu preciso de benefícios materiais para estar bem. Deus sabe disso. É por isso que antes de fazermos qualquer barganha espiritual, antes de fazermos qualquer tentativa de negociar com Deus, a palavra nesta noite vem e diz: a sabedoria traz benefícios materiais.
Amém, Jesus? Por isso que Tiago orientou, e agora eu vou dar mais valor ao que o Tiago falou, amém? Quem não tem sabedoria, faz o quê? Peça, mas não pode pedir duvidando, tem que pedir com fé. Olha como a palavra está amarrada. Qual foi a última competência do mês de agosto? Tenha o bom ânimo na extensão da fé. Entenderam agora por que eu tenho que sair da emoção e ir para a fé? Porque com fé eu me coloco a orar e na oração eu digo: Senhor, me dá sabedoria. Eu não vou orar simplesmente: Senhor, me dá o carro, me dá a casa, me dá o pagamento das contas, me dá o casamento, me dá a restauração. Não, eu vou orar: Senhor, me dá sabedoria. E quando o Senhor me der a sabedoria para lidar com a situação, aí virão os benefícios da sabedoria. Provérbios, capítulo 3. A maior aplicação que podemos destacar da pregação de domingo é que uma vez que estejamos ou que sejamos direcionados pelos benefícios dos homens, preste atenção nisso, uma vez que eu estou sendo direcionado pelos benefícios dos homens, eu estou completamente afastado dos méritos de Cristo. E se eu estou afastado dos méritos de Cristo, consequentemente eu estou distante dos benefícios de Cristo. Preste atenção que a sabedoria tem a primeira aplicação de hoje. Nada pode ser chamado de benefício se ele te afastar de Deus. Nada pode ser considerado como uma benéfice se isso está te tirando da presença de Deus. Não posso considerar como dádiva de Deus aquilo que se coloca entre eu e Deus. Já leram aquele texto que diz que a bênção do Senhor nos enriquece, mas ao mesmo tempo não acrescenta dores? Já leram o Salmo que diz que inútil é o homem acordar cedo ou comer pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá o sono? Como também é inútil a sentinela que vigia se o Senhor não guardar a casa? Primeira aplicação de hoje, irmãos, a sabedoria, ela te ensina que benefício que é de Deus não se coloca como obstáculo entre você e Deus. Então a primeira coisa que eu vou tratar na minha oração hoje: Senhor, tem alguma coisa entre eu e o Senhor? Tem alguma coisa entre eu e Deus? Tem algum sentimento que está me tirando da presença de Deus? Isso não é benefício, tira fora. Tem algum desejo que está entre eu e Deus, está me impedindo de me dedicar ao Senhor? Ora, tira fora esse sentimento, esse desejo, essa vontade. Tem pessoas que estão entre você e Deus, e agora, como é que a gente faz? Precisamos limitar as opiniões de terceiros à nossa vida, se essas opiniões estão se tornando obstáculos entre eu e Deus. Amém? Primeira aplicação de hoje, ela diz o seguinte: se o que ouvimos da mensagem passada está mostrando para nós que os benefícios que eu busco são benefícios horizontais, benefícios que têm origem nas ações e interesses de homens, então eu estou afastado dos méritos de Cristo e consequentemente estou distante dos benefícios de Cristo. E é aqui que vem a temática de hoje. É importante que exista o comprometimento por parte dos discípulos, o que compreende o primeiro passo para se viver esse usufruir dos benefícios de Cristo. É importante que haja comprometimento dos discípulos. Lá em Marcos, no capítulo 10, se você
puder abrir a sua Bíblia, eu quero fazer uma referência a Marcos capítulo 10. Quando, do verso 28 ao 31, Pedro pergunta para Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir? Essa frase aqui tem um impacto muito grande. Encontraram aí? Marcos, capítulo 10, amém? Está escrito isso na sua Bíblia, Marcos, capítulo 10, verso 28? Então Pedro começou a dizer, o que Pedro disse? Quanto que ele deixou? Preste atenção. O comprometimento é importante. Percebam que Pedro não está falando de uma vida estabilizada, Pedro está falando de uma vida comprometida. Irmãos, preste atenção, isso aqui é um outro fato marcante. Quebre essa falácia na sua vida. Você tem que ter uma vida comprometida, e isso não significa estabilidade. Vida comprometida tem a ver com entender o que é um propósito. O que é um propósito? Propósito é ao tempo de plantar e tempo de... Vocês não conhecem o Eclesiastes 3? Há tempo de dar vida, mas há tempo de matar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Vida comprometida não é vida sem problemas. Vida comprometida é vida que está dentro do propósito. Pedro, Marcos capítulo 10, verso 28, Pedro disse: e nós, Senhor, deixamos tudo para te seguir. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. Como que eu posso ser um discípulo sábio? Tiago ensinou: quem não tem sabedoria, peça com fé a Deus, que dá a todos deliberadamente, mas quando pedir, peça sem duvidar, porque o homem que duvida é como a onda do mar, ele não consegue chegar até o final, ele tem uma vida dobre, é uma vida que é assim, olha, se as coisas ficam boas, conta comigo, Senhor, mas se eu enfrentar a luta, não conta comigo. Só que se eu enfrentar a luta e eu falar para Deus, não conta comigo, eu perdi a bênção de Tiago capítulo 1 e o versículo de número 2. Se eu sair do propósito, perdi a bênção, porque Tiago 1,2 diz: meus filhinhos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo, porque os méritos de Cristo dá a ele a condição de ser abençoado no tempo oportuno. É importante que exista o comprometimento por parte dos discípulos, o que compreende o primeiro passo para se viver e usufruir os benefícios de Cristo. Olha, eu preciso me comprometer. Amém? Você está comprometido com Deus? Você que está em casa, você está comprometido com Deus? Irmãos, nos bastidores fala-se muito que a igreja vai mudar depois da pandemia, que as pessoas vão mudar. Mas a cada crise que o mundo passa, eu me lembro de um texto que Jesus fala e Marcos escreve: passarão-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Deus está comprometido conosco, irmãos.
Deus está comprometido com você. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor está comprometido com o seu povo. Deus nunca nos abandonou. Portanto, eu preciso priorizar os méritos de Cristo com um coração sábio, porque é nesta condição que eu vou descobrir todos os benefícios que o Senhor tem para mim. A base do comprometimento do discípulo é ter sabedoria prática. Preste atenção, todas as vezes que você lê Provérbios, preste atenção, todas as vezes que você ler Provérbios, grave isso: Provérbios é uma sabedoria na prática. Então vamos lá. Se Provérbios é sabedoria na prática, vamos dar aqui a lição. Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. No original, a palavra paz aqui significa prosperidade. O que tem de pessoas correndo atrás de prosperidade, sim ou não? Em muitos lugares. E Deus está dizendo: basta ser sábio e priorizar os méritos de Cristo, e as bênçãos te alcançarão. Amém, Jesus? As bênçãos que virão até você, amém? A Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. Não os que creem seguirão os sinais seguirão aos que creem. Você crê nesta noite que Jesus é o Senhor da tua vida, amém? Então Deus fará com que a bênção te acompanhe, aleluia! Aonde pisar a planta dos meus pés, a bênção estará comigo. Aonde ou na condição que for, Deus estará comigo me abençoando. Aleluias! A base do comprometimento é a sabedoria. E essa sabedoria tem que ser prática. O capítulo 3 de Provérbios traz para nós algumas verdades importantes que eu quero narrar aqui em poucas palavras. Quando você lê Provérbios capítulo 3, você precisa entender qual é a máxima deste capítulo, deste aglomerado de provérbios. Esse formato de agrupamentos de provérbios. Um conjunto de verdades práticas. Tudo isso tem uma temática. Capítulo 3 traz a seguinte temática: exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Por isso que em certo lugar está escrito assim na Bíblia: melhor obedecer do que sacrificar. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. O que ele ganha com isso? Ele deixa de sacrificar e passa a obedecer, e no tempo oportuno ele é abençoado pelo poder de Deus. Amém? Melhor obedecer do que? Como obedecer aos mandamentos? Mandamentos estes que precisam estar no coração, mandamentos que precisam ser guardados. Verso 3, Provérbios 3:3. Não te desamparem, preste atenção. A benignidade, fidelidade, o que você tem que fazer com elas? Amarra elas no pescoço. O que significa isso? A minha vida tem um jugo de Deus. Jesus diz assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o quê? O meu fardo, porque o meu jugo é leve. Deus não está querendo que você coloque sobre a tua vida, irmãos, desgraças, coloque desesperos, ativismos, responsabilidades meramente humanas. Sabe o que Deus está querendo que você ate no teu pescoço? Benignidade e fidelidade, porque Deus fará prosperar o teu caminho. Amém?
Deus fará prosperar o teu caminho, mas para isso você precisa do jugo certo. Imagina uma pessoa que vive com um jugo só de canseira e enfado. Então ele está desejando os 80 anos. Se liberta desse jugo nesta noite em nome de Jesus. Fala assim: olha, eu estou tirando essa canga de cima de mim, essas responsabilidades meramente humanas, esses méritos humanos, essas cobranças humanas, e eu me apego agora à benignidade e à fidelidade do Senhor, e eu vou recitar o que diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco terrível de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Amém, Jesus? Isso é fé, que produz sabedoria, que traz os méritos de Cristo. Capítulo 3 de Provérbios, verso 3: escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha aí, primeiro diante de Deus, mas também diante dos homens. Mas em primeiro lugar você tem que fazer o quê? Escreve tudo isso na tábua do teu coração, porque é assim que você vai compreender as coisas que estão acontecendo com você. Pastor, eu preciso entender a minha vida. Eu sei disso, mas para entender sua vida você tem que ter um coração sábio. O que é um coração sábio? É quando você pega os ensinos e guarda no coração. Você pode perder qualquer coisa, pode perder até dinheiro, até a nota de lobo-guará, viu? Entenderam, né? A nota do lobo-guará, entenderam? Pode até perder ela, mas só não pode perder os ensinamentos do Senhor ao longo da história que você está vivendo na presença. Você não pode perder aquilo que o Senhor tem ensinado para você. Você não pode perder, porque se você guardar, você compreenderá o que está acontecendo com a tua vida. Provérbios capítulo 3, verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Irmãos, confiar em Deus traz uma responsabilidade. Eu tenho que abandonar minhas ideias humanas, meramente humanas. Não estribar no próprio entendimento é: não tente sobreviver pelas suas experiências práticas cotidianas da relação humana. Antes de tomar uma decisão, olhe para qual experiência você já teve com Deus. Eu vou pedir a conta do emprego. Vai, irmão? Vou. Porque eu não estou me resolvendo com a pessoa. Ah, é? Legal. Como Deus agiria? Como o Senhor agiria? Como Deus diria para você agir? Não sei, eu ainda não vivi isso. Então, antes de tomar a decisão, vai ter que primeiro perguntar para Deus: como é que eu tenho que agir? Porque se atropeladamente pedir as contas, é mais um desempregado ou desempregada na pandemia, que depois vai dizer assim: onde eu errei, Senhor? E o Espírito vai dizer: quando você se esqueceu de esperar com paciência, porque Deus estava tratando esse quadro. Deus iria dar graça para você, mas você não esperou. Então agora você vai ter que voltar na estaca zero, aprender a ter paciência, para depois você superar um problema, para depois vir a bênção. Amém, irmãos? Isso serve para qualquer área. Isso serve para qualquer questão. A quarta-feira é uma quarta profética, é uma quarta didática, é uma palavra de instrução, é uma palavra para reorganizar a nossa vida. E Deus está dizendo: há benefícios para você. Você precisa priorizar. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. Confia no Senhor e não estribe no seu próprio entendimento. Verso 6, Provérbios 3, 6. Reconhece Deus em todos os seus caminhos. E o que Ele fará? Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar o caminho. Irmãos,
Deixa Deus agir nesse caminho, deixa Deus agir nessa história, deixa Deus agir nessa jornada. Reconhece o poder de Deus. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. Jesus no caminho de Emaús é muito engraçado, não é? Jesus poderia condenar os discípulos pela ausência de fé. Mas ele simplesmente fez o quê? Lá no cenáculo, depois quando ele apareceu, ele endireitou a vereda deles, porque ele diz assim, ó, paz seja convosco. Aí os discípulos falaram assim, ó, por isso que quando ele falava com a gente sentia algo diferente. Jesus esperou a hora certa para endireitar a vereda daqueles que estavam num caminho distantes dos seus méritos. Paz seja convosco, diz o Senhor nesta noite para nós. Eu quero endireitar as veredas da sua história. Verso 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Olha aí. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Tem osteoporose aí que é sabedoria errada, viu? Irmãos, um dia eu acordei com a dor no corpo insuportável. Falei, de onde veio essa dor? Essa dor, irmãos, ela veio de uma mente cansada. Enquanto eu não descansei minha mente, enquanto eu não recitei o salmo que diz, esperarei, né, no Senhor, confiarei nele, e aquietei o meu coração, a dor não foi embora. Deus está querendo curar os nossos ossos, sabe de que forma, irmãos? Quando nós passamos a viver temendo a Ele, porque quantas das vezes nós usamos os nossos trejeitos para tratar as coisas, isso está trazendo doença para o nosso corpo. E não é remédio que vai resolver essa doença, irmãos. O que vai resolver isso, sabe o que é? É eu começar a descansar no Senhor e falar, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu vou dar prioridade para a tua vontade e o teu querer. Eu vou temer ao Senhor diante de qualquer situação, o propósito é a luta, é a bênção, o propósito é o desafio, o propósito é a vitória, mas também são os obstáculos. Senhor, eu vou temer ao Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou aguardar, eu vou buscar a compreender o que eu estou enfrentando e não tentar achar subterfúgios para resolver uma coisa que não se resolve com as minhas próprias forças, ela se resolve quando eu me voltar a fazer aquilo que é a vontade de Deus de fato para a situação. Verso de número 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, esses versos aqui, ele não está falando de contribuição, simplesmente. Ele está falando aqui, irmãos, de dependência de Deus. Ele está falando que só sou bem sucedido quando a premissa está na minha vida. Eu dependo de Deus. Eu não dependo disso que está acontecendo, eu dependo de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. A gente gosta do louvor porque a melodia é bonita, né? Mas o louvor está falando isso. Entendeu? Quantas vezes a gente canta coisas e a gente canta mais pela melodia, mas a gente tem que cantar a letra. Sabe de onde vem a inspiração? Da Bíblia. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir e se fechar. A questão é, por que Deus quer eu do lado de fora da porta? Esse é o propósito. Por que Deus não permitiu eu entrar?
A questão não é discutir por que o Senhor não fez. A questão é por que eu estou passando essa fase da falta da provisão, da falta da ação promissora na minha vida. Por que eu estou passando por essa fase? O que eu preciso entender nessa fase? Se eu não entender isso, virão outras situações, irmãos. E isso só vai acumulando, e eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Provérbios está nos ensinando, irmãos, verso de número 11: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Perceberam que eu não saí do tema da sabedoria aqui do provérbio? Ele continua tentando explicar. O discípulo sábio prioriza os méritos de Cristo. Ele está tratando aspectos da sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que a renda do ouro fino. Melhor o lucro da sabedoria do que o lucro da prata. Melhor a renda da sabedoria do que a renda do ouro. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguros no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua herança e guardará os teus pés de serem presos. Entendeu? Para finalizar a mensagem de hoje, eu preciso buscar as bênçãos e os benefícios de Deus, amém? Todos concordam com isso, amém? Para buscar os benefícios de Deus, eu tenho que alcançar os méritos de Cristo, amém? Olhar para os méritos de Cristo. E quando eu olho para os méritos de Cristo, então eu sou um discípulo comprometido. E discípulo comprometido é aquele que busca sabedoria. E quando ele alcança sabedoria, ele desfruta de tudo isso que o escritor de Provérbios acabou de narrar a cada um de nós. E eu termino dizendo o seguinte: o capítulo 3 de Provérbios é um chamado a uma vida prolongada, uma vida de piedade e bênção. Essas exortações têm a finalidade de produzir uma bênção na tua história. Sabe por que Deus trouxe essa palavra para nós hoje? Porque o Senhor quer nos abençoar. Não é à toa essa pregação, os benefícios de Cristo. Irmãos, o homem pode reprovar seu benefício. Quantas pessoas estão buscando aposentadoria e não conseguem? Quantas pessoas estão querendo benefícios da empresa e a empresa não concede? Quantas pessoas querem o benefício do governo e o governo não atende? Quantos desejam um benefício até mesmo dentro da concepção familiar ou institucional, mas não conseguem? Mas Deus está dizendo: os meus benefícios estão à tua disposição e eu vou te abençoar com todos eles. Amém, Jesus? Você crê nisso? Se coloque de pé.